Fala pessoal, tudo bem por aí? Olha, hoje nesse vídeo eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre gerenciamento de riscos, tá? Quem tem acompanhado meus posts aí nas redes sociais, eu tenho colocado algumas informações com o objetivo de ajudar os leigos, as pessoas que não sabem o que é o mercado de ações e têm interesse em aprender para começar a investir, né? Enfim, então um dos assuntos muito importantes para quem já sabe comprar uma ação, para quem já abriu uma conta numa corretora ou que pretende fazer isso e já olhou lá os meus posts e já sabe como fazer isso, tá? Hoje eu vou falar sobre gerenciamento de risco. Por quê? É muito importante para que você evite de perder dinheiro. Vamos lá? Deixa eu só compartilhar aqui a tela com vocês. Minimizar aqui. Eu preparei uma pequena apresentação aqui, só para esclarecer para vocês alguns itens, tá? Então vamos lá. Antes de falar de gerenciamento de risco, é importante explicar para vocês o comportamento do preço, tá? Quando você compra uma ação de uma empresa, tá? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de olhar em alguma reportagem ou em alguma matéria na internet, um gráfico, né? Um gráfico que representa o movimento do preço daquele ativo, daquela ação, tá? Então, o comportamento do preço, ele tem o preço, na verdade, ele tem três comportamentos. Eu vou explicar aqui um pouquinho cada um deles. O primeiro, tendência de alta, ok? Você sempre vai perceber que o preço de uma ação, ele vai estar se movimentando em zigue-zague. É sempre assim. Ele sempre se movimenta em zigue-zague. Só que esse zigue-zague pode ser para cima ou pode ser para baixo. Quando ele é para cima, como vocês estão vendo nesse exemplo, nós chamamos de tendência de alta. Ou seja, o preço está fazendo topos, né, esses topos aqui, e fundos ascendentes. Então, significa que existe uma força compradora muito maior do que uma força vendedora. Então, tem muita gente comprando, o preço vai subir, a ação vai se valorizar, ele entra em tendência de alta. O outro comportamento é a tendência de baixa, que é o contrário, tá? Existe uma força muito maior dos vendedores do que dos compradores, então o preço cai. E o outro comportamento do preço é consolidação, né? Então, às vezes, uma ação ela fica por muito tempo consolidada. Isso não é interessante, porque não vai para lugar nenhum, né? Ele vai até uma determinada área de resistência, volta, vai para uma área de suporte aqui embaixo, então ele fica nesse zigue-zague horizontal, tá? Isso não é interessante para as operações, porque o que nós queremos? Nós queremos, quando compramos, que o preço esteja em tendência de alta, para que a gente tenha maiores lucros e, enfim, esse é o objetivo. Na tendência de baixa, há sim oportunidades para entrar vendido, né? Isso é um outro tema que eu pretendo explicar mais à frente também, pois muitas pessoas não sabem que você pode entrar vendido numa operação apostando na queda e ganhar dinheiro com isso, ok? Mas o mais comum, e para quem está iniciando agora, o importante é aprender a comprar. E é importante sempre comprar o ativo quando ele está em tendência de alta, ok? Hoje, as plataformas de home broker sempre disponibilizam para vocês um gráfico. É só clicar lá, tá? Coloca o código do ativo, clica no gráfico, ele vai abrir o gráfico do ativo e você vai conseguir perceber facilmente esse desenho que ele faz, essa movimentação, e só de bater o olho dá para saber se ele está fazendo topos e fundos ascendentes, significa que está em tendência de alta, ou se ele está fazendo topos e fundos descendentes, tendência de baixa, ou se está consolidado. Ok? Vamos lá então, agora para o nosso principal objetivo, que é falar sobre gerenciamento de risco. Bom, eu vou considerar aqui dois cenários, ok? No meu último post, eu coloquei aí sobre os tipos de operações que existem. Eu vou falar aqui sobre a de swing trade e depois sobre a de position trade, ok? Então, swing trade são operações de curto prazo. Então, eu compro uma ação, por exemplo, hoje, para vender ela daqui a alguns dias ou até mesmo uma ou 2 semanas, tá? Isso não tem muito uma regra, mas o importante é que vocês entendam que é uma operação em que eu tenho um objetivo claro, eu entro nela com um alvo, querendo ganhar X%,
e se esse meu alvo é atingido, eu encerro essa operação e parto para uma outra operação. Tá? Então, existem vários estilos, né? Depende da pessoa. Então, tem gente que fala, não, eu não tenho tempo de fazer isso, eu não sou um profissional, eu não vou viver disso, eu quero fazer operações de mais longo prazo, eu quero comprar, deixar lá. Aí, enfim, a pessoa vai fazer uma operação de position, chamada também de buy and hold. E a de swing trade é para operações de curto prazo, ok? Mas vamos lá. Bom, para falar sobre gerenciamento de risco, eu peguei aqui o exemplo de uma Petrobras, tá? Então vamos imaginar um seguinte cenário aqui, a gente está falando de swing trade, então a gente está falando de uma operação de curto prazo. Então é muito importante que numa operação de curto prazo eu saiba exatamente aonde eu quero chegar, quanto eu quero ganhar e quanto eu aceito perder. Então você que vai começar a investir na Bolsa de Valores, a primeira pergunta que você tem que fazer quando você vai comprar um ativo, comprar uma ação é: quanto eu aceito perder do capital que eu estou investindo? Ok? Isso é muito importante. Esse é o primeiro passo para o gerenciamento de risco. Por quê? A Bolsa de Valores, todos sabem que é um investimento de risco, tá? É um investimento de risco, mas, pô, Aguinaldo, então eu não quero correr risco. Não é legal, né, a gente investir com risco. Não, pelo contrário, né? Se você consegue fazer o gerenciamento do risco, você pode ter excelentes ganhos, né? Porque a Bolsa de Valores é excelente para quem quer ter rendimentos superiores ao que tem por aí nos investimentos de convencionais, ok? Mas só que isso exige um pouco de atenção, exige um foco, exige que você esteja sempre acompanhando os ativos que você está posicionado. Ora, se você, por exemplo, vai abrir uma empresa, uma loja, ou você vai ficar sócio de alguém em uma loja, você não vai deixar essa loja por conta do seu sócio lá, ou de quem está administrando. Você vai querer estar perto, você vai querer estar sabendo se está dando lucro ou não, você vai querer participar, você vai ter que dar atenção. Mesma coisa um ativo, mesma coisa uma ação. Você ficou sócio, por exemplo, da Petrobras. Né? Todo dia eu preciso saber quanto que ela está valendo. Eu comprei ela R$10, hoje ela está valendo 15, legal, está subindo. Né? Então é importante que a pessoa acompanhe e tanto notícias sobre a empresa, né, sobre o mercado, sobre a economia, porque o mercado de ações ele tanto sobe quanto a ação tanto sobe quanto desce. Né? Eu mostrei lá para vocês, ou ela está em tendência de alta ou ela está em tendência de baixa. E constantemente o ativo vai estar numa situação dessa. Né? Tem hora que ele está em tendência de alta, tem hora que ele consolida, tem hora que ele entra em tendência de baixa. Então quem investe mais a longo prazo acaba não estando nem aí para isso, porque o cara fala, meu, eu sei que o mercado se comporta desse jeito, eu comprei a longo prazo e eu vou esperar 1, 2, 3 anos, porque eu acredito nessa empresa e lá no futuro eu acredito que ela as ações vão estar mais valorizadas, ok? Mas, como no exemplo aqui a gente está falando de operação de curto prazo, que é swing trade, vamos lá para o nosso exemplo. Vamos dizer que eu comprei 1.000 cotas de Petrobras a 20,78, ok? Vocês podem ver aqui do lado direito, ó, que a cotação de Petrobras está a 20,78. Foi a última negociação. Eu peguei esse exemplo aqui, tá? Essas barrinhas que vocês estão vendo aqui, tá? É um gráfico de candlestick. O que é candlestick? São essas barrinhas, né? Candle stick é barra e candle é vela. Então ela parece com uma vela, né? Parece que tem um paviozinho aqui, uma vela, por isso que se chama assim. E ela é utilizada na análise gráfica, ok? Então cada barrinha dessa aqui, vocês podem ver aqui, eu estou num gráfico de Petrobras 1D. Então é um gráfico de um dia. Então cada barrinha dessa significa um dia. Representa, aliás, um dia, ok? Então é a variação do preço nesse dia. Então o preço pode subir, pode descer, durante o pregão ele sobe e desce, enfim. E a gente acompanha pelo gráfico. Então, voltando ao exemplo aqui, né, eu comprei 1.000 cotas de Petrobras, ok? Ó, 1.000 cotas de Petrobras a 22,78. Então, eu investi 22.780, 1.000 vezes 22,78, 22.780, tá?
E aí eu já fiz aquela análise, né, pensando no gerenciamento de risco, eu já me perguntei e falei, bom, estou investindo 20.780. Quanto que eu aceito perder? Quanto que é confortável para mim, né, sabendo que eu estou no investimento de risco, perder? Porque, enfim, eu sei que como o mercado ele é muito dinâmico, se começar a cair, eu posso perder muito mais. Então é melhor que eu estabeleça um limite de perda e, se acontecer o risco, eu vou assumir esse risco e vou tomar esse prejuízo de R$ 1.000. Só que em contrapartida, o meu alvo é para ganhar R$ 3.000, ok? Então tenha em mente também que quando se opera com ações, você tem que ter a matemática do mercado a seu favor. O que é a matemática do mercado? Se eu entro para perder 1.000, eu tenho que ganhar no mínimo 3 vezes mais. No mínimo, tá? É lógico que a gente sempre busca alvos maiores, né? Mais lucrativos. Mas o limite é 1 por 3. Se eu perder 1, eu quero ganhar 3, ok? Isso é importante também para o gerenciamento de risco. Então, nesse exemplo aqui, está claro, eu já defini que eu vou assumir um risco de 1.000, tá? Isso aqui é só um exemplo, tá, gente? É lógico, eu poderia estar assumindo um risco aqui de 500, de 200, porque é uma operação de curto prazo, depende muito da análise que é feita, e aí é um outro assunto, né, que entra em análise gráfica, enfim. Mas vocês podem muito bem fazer uma operação dessa de swing trade através de uma recomendação, por exemplo, da corretora. Né? Existem uma série de recomendações diárias que eles passam para que você possa fazer operações desse tipo. Vamos lá. Então, comprei 1.000 cotas a 22,78. Bom, o que eu fiz para comprar essas 1.000 cotas? Eu fui lá na corretora, no home broker, cadastrei lá uma ordem de compra e a ordem foi executada e eu estou comprado a 22,78. Eu sou dono de 1.000 cotas, ok? Aguinaldo, como é que eu faço agora para limitar esse risco de R$ 1.000? Como é que acontece isso? E o alvo, como é que acontece se chegar lá e eu ganhar esses R$ 3.000? O que eu tenho que fazer? Bom, você tem que fazer um cadastro de ordem de stop. Né? Como é que funciona isso? Digamos não, né? Nós já limitamos aqui, já definimos que o nosso risco vai ser R$ 1.000. Bom, se eu comprei a 22,78, para que eu limite o risco a R$ 1.000, o preço teria que chegar a 21,78, ou seja, teria que desvalorizar R$ 1, ok? R$ 1.000 vezes R$ 1, eu estaria perdendo R$ 1.000. E aí eu vou lá no home broker da corretora e cadastro uma ordem de stop loss, ok? Vocês vão ver que lá no home broker isso aí é padrão, tá? Cada home broker tem uma carinha diferente, mas isso daqui é padrão de mercado. Você vai ter disponível lá na parte de ordens a parte de stop e lá você consegue cadastrar o valor de loss, ok? Então, stop loss em inglês o que significa? Pare de perder. Então, eu cadastro uma ordem pare de perder a 21,78. Se o preço cair, se ele não for a meu favor aqui e começar a cair, quando bater nessa ordem aqui, automaticamente vai ser vendido, o dinheiro entra na minha conta, né, com uma perda de R$ 1.000, mas estava dentro da minha estratégia, parto para outra operação para tentar ganhar. Se eu fizer 10 operações e acertar metade, vocês concordam? Se eu tiver uma relação de risco de 1 para 3, eu vou ter lucro. Né? Se toda vez que eu acertar, eu ganhar no mínimo 3 do que eu arrisquei perder, de 10 operações que eu faço, se eu acertar 5, eu estou no lucro. Então, é muito vantajoso. Ok? Aguinaldo, e o alvo? Como é que faz? Se a operação dá a meu favor, como é que faz para eu colocar esses R$ 3.000 no bolso que eu estabeleci como meta? Bom, você vai lá e cadastra a sua ordem de stop gain, que é o alvo. Tá bom? Então, você estabeleceu que você quer ganhar R$ 3.000, então seu alvo é 25,78. Você comprou a 22,78, mais R$ 3 é 25,78. Você tem 1.000 ações, 1.000 vezes 3, R$ 3.000. Ok? Então você tem R$ 3 por cota, 3 vezes 1.000. Você tem um lucro nesse caso, nesse exemplo aqui, teria um lucro de 13,17%. Um lucro bacana, que você conseguiria em poucos dias ou em algumas semanas, ok? Se essa operação der certo, obviamente. Então é isso aí. Esse é o exemplo de gerenciamento de risco, tá? Um exemplo simples,
Mas para o quê? Para que vocês entendam a importância de colocar stop. Né? Não se deve fazer nenhuma operação desse tipo, de swing trade, né? Ou até mesmo de day trade, que é a operação que você compra e vende no mesmo dia, sem o stop cadastrado. Muita gente investe, tá? E não sabe nem o que é isso. Então, assim, meu objetivo é esclarecer isso para que vocês não corram riscos, né, desnecessários, para que vocês, na verdade, diminuam os riscos, porque o risco sempre tem, ok? Existe, pessoal, um outro detalhe, que é o gap. O que é o gap? Ó, veja só, aqui à esquerda, essas barrinhas vermelhas aqui, ó, não tem espaço entre elas. Tem um espaço entre elas. Isso é um gap, ou seja, significa que o preço fechou aqui em um dia em um nível, né, ele estava mais ou menos aqui a 23,40, e no outro dia ele já pulou, abriu o mercado já perdendo aí, olha, caiu para 18,33 mais ou menos, né? Então um percentual grande de perda aqui. O que foi isso? Foi a crise, né? Foi a crise do coronavírus. Bom, voltando aqui. Então isso foi a crise do coronavírus. O que acontece nessa situação com o meu stop? Esse é um risco que a gente corre e é por isso que a gente tem que estar sempre olhando as nossas operações, cuidando do que a gente comprou, cuidando das ordens de stop, ok? Essas ordens de stop, quando você cadastra, você pode colocar uma validade, por exemplo, para um mês. Você vai lá, cadastra e esquece. Aí você está tranquilo, né? As ordens estão cadastradas, se o preço cair, você vai sair da operação com aquele prejuízo que você determinou, e se chegar no seu alvo, você vai embolsar 3 mil, aí o dinheiro vai entrar lá na conta da corretora automaticamente, a ordem vai ser executada. Tá, mas e aí, Aguinaldo, se tiver um gap? Se tiver um gap, esse é um risco que a gente corre, né? Pode pular a sua ordem. Então imagine que eu tivesse nesse espaço em branco aqui, à esquerda, né, que foi o gap aí da crise do coronavírus. Digamos que eu tivesse com a minha ordem aqui posicionada e ele tivesse pulado. Enfim, pulou minha ordem. O que acontece, Aguinaldo? Quando pula a ordem, não tem jeito. Tá? Você tem que tomar uma decisão. Seja realizar aquele prejuízo um pouco mais alto, né, um prejuízo além do que você planejou, tá? Ou, se você acredita mesmo no ativo e tudo mais, você aguardar a recuperação. Tá? E para operações desse tipo, de swing trade, você tem que ter sua estratégia muito bem definida. Né? Então, o que eu faço? Pulou stop por conta de algum gap, eu saio da operação com um prejuízo maior. Né? Melhor você sair com um prejuízo maior e depois, em outras operações, você tentar recuperar, afinal você faz operações constantes de swing de curto prazo, então você consegue recuperar, né, do que amargar um prejuízo maior. Então, isso faz parte também de um bom gerenciamento de risco. Então, isso é difícil acontecer? Não é difícil acontecer gap, mas gaps pequenos, né? A bolsa sempre abre os ativos sempre abrem com um pouquinho de gap, às vezes depende da situação, do que está acontecendo, enfim, uma série de fatores. Mas gaps gigantes como esse e gaps constantes são em crises, tá? Então é isso. Bom, vamos lá. Esse foi o primeiro cenário que eu falei sobre gerenciamento de risco para operações de swing trade. Vamos falar agora sobre gerenciamento de risco para o cenário 2, que é position trade. Operações que você compra um ativo para manter ele na carteira e buscar uma valorização maior num longo prazo. Ok? Vamos lá. Bom, o exemplo vai ser o mesmo ativo, Petrobras. Então é o seguinte, Pô, Aguinaldo, operação de longo prazo, eu compro o ativo e quero esquecer, eu quero que ele se valorize ali, eu quero ficar com 1, 2, sei lá, meses, eu quero ficar 1, 2, 3 anos, e eu espero ter uma valorização grande do ativo. Eu acredito na empresa, por isso que eu comprei ele a longo prazo. Ok. Realmente, as pessoas que investem a longo prazo, elas fazem isso. Né? Mas Aguinaldo, mas como é que fica, então, o gerenciamento de risco? Né? Eu preciso determinar um alvo? Eu preciso determinar um stop, né, de perda, um stop loss? Olha, o alvo, talvez você não precise definir, lógico, você está numa operação a longo prazo, né, você pretende vender isso lá na frente, você não sabe a que preço ainda, né? Mas, tá,
existe uma situação aqui que eu acho importante, que eu vou colocar como exemplo aqui para você. Então, imagina o seguinte. Digamos que você comprou 1.000 ações da Petrobras a R$ 15, ok? Aqui, nesse pontinho tracejado preto aqui, é onde eu entrei na operação. Em determinado dia aqui, eu entrei nessa operação e foi passando o tempo e tal, né? E eu estou posicionado, a Petrobras está subindo, estou tranquilo, comprei ela a R$ 15, gastei R$ 15.000, investi R$ 15.000 em Petrobras, e hoje, né, essa aqui é a situação de hoje, aqui no lado direito, hoje a Petrobras está valendo R$ 22,78. Pô, que legal, Aguinaldo. Comprei a 15, ela está valendo R$ 22,78, né? Já ganhei aí, ó, R$ 7.780. Se eu vender ela, nesse momento, eu embolso R$ 7.780. Ah, mas eu não quero vender, Aguinaldo. Eu comprei isso daí para longo prazo. E eu acredito que a Petrobras daqui a 1, 2 anos vai estar valendo 50. Então eu vou deixar. Ok, né? Essa realmente é a forma certa de se pensar para quem investe a longo prazo, né? Então, o que eu recomendo aqui, tá? Então imagina o seguinte. Você comprou ela aqui, você já está ganhando R$ 7.780, porque ela está valendo R$ 22,78. Mas e se acontecer uma crise como essa que aconteceu aqui, ó, do lado esquerdo, que foi a do coronavírus? E se tiver uma segunda onda, por exemplo, da epidemia, e cair tudo de novo? Está R$ 22,78, cair lá para 10, para R$ 5. Gente, isso é perfeitamente possível no mercado de ações com qualquer ação. Tá? Nessa crise do coronavírus, por exemplo, todos os ativos, todos, né, com raras exceções, todos caíram, e caíram bastante. Né? Petrobras aqui teve uma queda de mais de 50%. Ela estava cotada aqui a R$ 27,69, mais ou menos, aqui, a R$ 28, caiu para 12. Então, sempre é importante, quando se investe, seja a curto prazo ou a longo prazo, que você cuide da sua operação, né? Que você esteja ligado, que você busque informações, leia, né? Esteja antenado na economia do mundo, né? Porque não é só na economia do Brasil, né? A economia do mundo influencia na Bolsa. Tá, então o que eu faço, Aguinaldo? Bom, imagina nesse exemplo aqui que você sabe que você já está ganhando um bom dinheiro aqui, né? Mas não é o que você tinha planejado, você quer ficar com essa ação na sua carteira por um longo prazo. O que você poderia fazer nesse caso? Digamos que, nesse momento, tá, eu determine que eu quero continuar com a carteira, com a Petrobras, a longo prazo, mas se o preço voltar por qualquer motivo, né, eu vendo ele realizando um ganho menor. Gente, se você sair da operação em algum momento aqui, né, com dinheiro no bolso, né, num cenário de crise, num cenário, sei lá, aconteceu alguma coisa com a Petrobras, né, alguma situação aí de corrupção, ou qualquer coisa que aconteceu, o preço caiu muito, você vai estar protegido. Então, se você, por exemplo, cadastrar uma ordem de stop loss a R$19 aqui nesse exemplo, se o preço cair, você vai ter comprado a 15 mil e vendido a 19 mil e vai colocar no bolso R$4.000. Ah, putz, mas eu estava colocando lá R$7.000 no bolso. Ok, né? Você precisa tomar sempre uma decisão na hora de fazer seu gerenciamento de risco. Então, você se protege aqui, ainda salvando um ganho de R$4.000 e sai da operação. Isso, né, você faz o quê? Pensando em qualquer possível situação de crise ou de queda muito forte do ativo. Se isso não acontecer, o que acontece, o que você espera, a sua expectativa é que continue subindo, né, que esse zigue-zague continue ascendente e que lá na frente você possa realizar um lucro maior. E aí, o que você pode fazer? Periodicamente, você pode gerenciar essa sua ordem de loss aqui, né, e ir subindo. Na verdade, não é loss mais, né, porque você já está ganhando, mas lá onde você cadastra na corretora, ela é na lacuna, no campo de stop loss, né, porque o preço ele volta e ele pega o stop loss. Então, você pode ir gerenciando isso e você pode ir subindo, né, você pode ir subindo esse stop loss de forma que você vai sempre salvando um pouquinho mais do seu lucro e
se o ativo voltar, você sai da operação com lucro, e se ele continuar subindo, você busca lucros maiores no longo prazo. Ok? Então isso é muito importante a gente ter em mente para cuidar das nossas operações, para salvar os nossos ganhos, né? E para não tomar prejuízos inesperados. Ok? Então falamos sobre swing trade, onde a gente define um alvo e define uma perda, porque são operações de curto prazo, e falamos aqui também de uma forma de se gerenciar o stop em operações de longo prazo. Tá ok? Ah, Aguinaldo, mas como é que eu faço para cadastrar isso lá na corretora? Você tinha feito lá um vídeo, você falou sobre cadastrar ordem para compra, mas e para stop? Como é que faz? Eu já cadastrei minha ordem de compra, estou comprado e agora eu não sei como é que eu cadastro minha ordem de stop. Vamos lá, vamos ver como é que a gente faz para cadastrar as ordens de stop. Só um minutinho aqui que eu vou inverter as telas. Prontinho, vamos lá. Bom, essa é a tela do Home Broker, tá? Essa é a tela do Home Broker da corretora onde eu opero. Lógico, como eu disse, cada corretora tem uma tela diferente, mas as informações são padrão. Ok, vamos pegar nosso exemplo lá de Petrobras e eu quero cadastrar o meu stop. Então eu venho aqui, digito o código do ativo, dou Enter, aí ele trouxe, tá vendo aqui, já trouxe o código do ativo. Bom, antes de qualquer coisa, pessoal, esqueci de explicar aqui, ó. Você tem a aba Ordem, né? Aqui na minha corretora são abas, né? Na sua pode ser um menu, alguma outra coisa, mas enfim, você vai ter dentro da funcionalidade Ordem, você vai ter a ordem, que é quando você coloca para comprar lá mercado, né? Você não quer colocar um gatilho, você quer comprar já na hora, você já coloca a ordem. E tem a aba Stop, tá? Tem algumas outras abas aqui, mas não vem ao caso. Tá? O que a gente usa mesmo é isso. Então, você vai na opção Ordem de Stop, ok? Ordem de Stop. Bom, você coloca o código do ativo, tá? E aqui, ó, tem um campo de validade. Olha que interessante, ó. Eu posso vir aqui e colocar essa validade para um mês, por exemplo, né? Um mês. Peraí. Dia 14. Não é dia útil. Bom, dia 13, por exemplo. Cadastrei essa ordem até o dia 13 de agosto. Ok? Bom, você tem que ter em mente, né, você tem que anotar isso em algum lugar. Se de repente você não saiu da operação até 13 de agosto, né, você tem que vir aqui e dar manutenção nessa data. Você entra na ordem cadastrada e altera a data de vencimento, prolongando um pouco mais. Então é possível fazer essa gestão aqui através da aba ordem, ok? Bom, vocês lembram que lá no exemplo a gente colocou um valor de loss, ok? Então, digamos que eu comprei o ativo foi 22,78, ok? Aqui, ó, 22,78. E eu tinha determinado que se caísse R$1, ou seja, se chegasse a 21,78, eu ia realizar uma perda de R$1.000 e ia sair da operação. Então, eu cadastro isso no campo Loss, tá? Então, se chegar a 21,78, eu quero que dispare a minha ordem. Percebam que tem um campo disparo e o campo limite, tá? Geralmente eu repito aqui, né? Como é que funciona? Essa ordem de stop, você não está mandando ela para o book de oferta já, tá? Ela fica aqui no Home Broker, ela fica cadastrada no sistema e se o preço chegar a 21,78 vai ocorrer um disparo, tá? O preço de disparo é o que determina em que momento que a ordem vai ser disparada. Então, se chegar a 21,78, vai ser disparada uma ordem para o book de ofertas e vai ser executado, ou seja, vai ser vendido ao preço limite. Então, imagine que eu quero que dispare a 21,78 e que eu aceito vender até 21,70, por exemplo. Né? Mas não é o caso do nosso exemplo. Lá a gente aceita vender a 21,78. Ok? Eu poderia colocar aqui para disparar 21,79, por exemplo,
e vender 21,78. Mas ok, eu coloco sempre o mesmo valor, enfim, tranquilo. Tá? E lembra que a gente tinha colocado lá, né, um alvo de 25,78. Né? Eu queria ganhar R$3 nessa operação por cota 1.000 vezes 3, R$3.000. 25,78. Quantidade, bom, eu tenho 1.000, eu quero me desfazer das 1.000 posições, então eu venho aqui e coloco 1.000, a quantidade 1.000, tá? Digito aqui 1.000. Então está cadastrado. Olha só, ao mesmo tempo eu cadastrei a ordem de stop loss e a ordem de stop gain, conforme o exemplo que eu demonstrei. É importante clicar aqui, ó, simultâneo. Lá na sua corretora deve ter essa opção de alguma forma. O que é esse simultâneo? Significa que, se o preço chegar no alvo, ele vai vender a 25,78 e automaticamente vai simultaneamente cancelar a ordem de stop, porque essa ordem não serve mais para nada. Eu já atingi o meu ganho, a ordem de gain foi realizada e a ordem de loss será simultaneamente cancelada. Por isso que tem esse campo simultâneo. Aí eu informo minha senha e clico em vender. Ok? Clico em vender, vou confirmar as informações, conferir tudo direitinho e ok. Então é assim que cadastra a ordem de loss e a ordem de gain. Ah, Aguinaldo, mas naquele exemplo que você falou da Petrobras, que eu estava numa operação de position, que eu quero ficar a longo prazo, né? Lá eu não vou cadastrar o gain. Ok, você vai simplesmente cadastrar o campo loss. Ok? Você vai cadastrar só uma ordem de stop loss. Aí não tem a necessidade de marcar como simultâneo, né? Porque é uma ordem só. E você vai deixar lá cadastrado, né? Naquele exemplo a gente tinha colocado, acho que a 19, alguma coisa assim, né? 19,78. Então eu venho aqui e cadastro simplesmente uma ordem de stop. Senha, né? Vender, clico em vender e confirmo. Ok, pessoal? Então é isso, é muito simples você entender o que é uma ordem de stop, tá certo? A ordem de stop loss, ela limita a sua perda. A ordem de stop gain, ela realiza o seu lucro. E dessa forma você gerencia o seu risco, você gerencia os seus alvos, tá bom? Então, era isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? Um pouquinho sobre gerenciamento de risco, tá? Existem, assim, outras informações, tal, mas isso é o básico, isso é o mais importante, que você que quer investir na bolsa, que quer comprar alguma ação, tá? Ou montar uma carteira de ações, que você entenda, né? Hoje muita gente não entende isso, né? Algumas pessoas até me perguntam, tá, poxa, eu comprei ação lá, tal, estou perdendo, putz, já faz meses que está desvalorizada, tal. Aí eu pergunto, pô, mas você faz gerenciamento de risco, você coloca uma ordem de stop, você acompanha seus ativos, a cotação, dia a dia você dá uma olhadinha, pelo menos 15 minutinhos. Então, assim, a maioria das pessoas acaba se aventurando e não sabe, né, não se atenta a esses detalhes. É muito importante fazer o gerenciamento de risco, né? É muito importante você saber o que é uma ordem de stop, né? E saber como é que faz para cadastrar isso na sua corretora, tá? É muito simples. Então, assim, investir na bolsa, pessoal, é um investimento de risco, sim, todo mundo sabe disso, mas o risco pode ser gerenciado, tá? O risco pode ser gerenciado. Se você tiver uma boa estratégia, né? Se você tiver a matemática do mercado a seu favor, como eu expliquei lá, né? Toda vez que você fazer uma operação, você sempre coloca lá um alvo, no mínimo 3 vezes maior do que o seu limite de perda estipulado, você tende a ter sucesso nas suas operações, tá? Então é isso, tá? O Bolsa de Valores é um tema muito amplo, tá? E eu vou procurar aí colocar mais conteúdos para vocês que têm interesse e entendendo um pouquinho mais sobre isso, ok? Muito obrigado a todos, até mais!